Olá, aqui Cleverton Vieira contigo e seja muito bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Chega mais, vamos bater um papo, vamos fazer uma reflexão aqui. Como eu sempre digo, o Pequenos Goles consiste em trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano. Então vem cá, fica nessa mensagem até o fim, porque se você ver só parte dela, pode ser que não faça sentido para você. Então fica até o fim aqui. Ajuda também compartilhando esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. Por quê? Compartilhar. Por dois motivos. Eu sempre digo, Jesus nos disse, ide pelo mundo. Você compartilhando, você vai estar cumprindo isso que Jesus nos deixou, essa ordenança que Jesus nos deixou. E segundo, talvez essa mensagem não faça total sentido para você, apesar que eu acho que a palavra de Deus sempre faz sentido. Mas às vezes você talvez esteja num momento ali que você fala, puxa, talvez não era para mim isso. Uma outra pessoa pode estar precisando mais do que você vai ouvir aqui, tá bom? Então compartilha aí para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você ainda não está inscrito lá no meu YouTube, entra lá, tô lá como Cleverton Lima Vieira. Se você procurar por Pequenos Goles de Água Viva, você também vai encontrar. Se inscreve, coloca o sinalzinho para você receber as notificações aí. Eu solto alguns vídeos durante a semana. Pequenos Goles normalmente é um por semana, mas eu solto videozinhos curtos para aí a gente tá ligado aí, sempre uma palavrinha aí para edificar a sua vida. Eu também tô como Cleverton Lima Vieira lá no Instagram, no Facebook e no TikTok. Então em todos aí você vai encontrar vídeos aí, mensagens aí para edificar a sua vida, tá bom? Vamos lá então, você tá vendo o tema de hoje aí, o medo que anula a fé. Eu vou compartilhar hoje com vocês dois trechos bíblicos aqui. E aí depois a gente vai fazer uma reflexão, né? Mas que medo, eu não sou medroso e tudo mais. Vamos conversar, irmão, porque às vezes é fácil a gente falar, mas a hora que a gente vive algo, aí que é difícil, né? A gente ministra tantas pessoas, hora de caminhar sobre as águas e tudo mais, mas a hora que acontece alguma coisinha, às vezes o medo bate. E vamos lá, vamos ler aqui os trechos bíblicos antes, e aí depois a gente vai discutir. O primeiro trecho bíblico que eu quero ler contigo é Mateus 14, 22 a 31, bem conhecido, onde Pedro caminha sobre as águas, e vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, estava sofrendo ali com as ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, foi até o barco, andando sobre o mar. Jesus foi andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então é um trecho aí tão conhecido, né? Onde Pedro caminha sobre as águas, assim a gente fala, uau, como que foi isso? E tal, Jesus chamou, ele foi, e aí no momento ali ele começou a olhar o vento ali, as ondas que talvez estavam, aí afundou e gritou por Jesus, Jesus salvou e falou sobre a fé dele. Lembra do tema aí, né? O medo que anula a fé. E o outro trecho bíblico são só 3 versículos que eu quero compartilhar contigo, está em Marcos 4, 38 a 40. Diz assim, Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro.
O que estava acontecendo ali? Qual que era o contexto, tá? Antes de eu ler. Tava tendo ali uma outra tempestade ali. E eles no barco ali, eu imagino o barco na tempestade como que ficou. Vamos lá, vamos ler aqui. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Uau! Então aqui os dois trechos bíblicos que nós lemos, ele fala do medo e aí fala que o medo, né, acabou anulando a fé. Aí Jesus, até nessa última passagem que nós lemos aqui, ele pergunta: vocês não têm fé ainda? E o que acontece? A gente for aqui pro contexto primeiro ali de Pedro andando pelo mar ali. Primeiro eles tiveram medo que naquela época se falava sobre fantasma no mar e tudo mais. E aí Jesus chegou andando, eles ficaram ali naquela dúvida, tiveram medo. Aí Pedro teve a ousadia de falar: Jesus, se é você, me chama. Jesus chamou, aí na fé ali em Jesus ele foi caminhando com fé. Mas a hora que ele olhou, que viu o mar, que deu medo, ele afundou. Ou seja, o medo dele fez ele afundar. E aí Jesus falou: onde está a fé, homem de pequena fé? Ou seja, o medo dele fez a fé ali ser anulada. E na segunda passagem ali, estavam os discípulos, Jesus estava tendo uma tempestade, Jesus estava dormindo no barco. E aí os discípulos ficaram ali: Mestre, não importa que morramos, ficaram com medo. Jesus com uma palavra ali, duas expressões, né? Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez tudo completa bonança. E aí Jesus perguntou: por que o medo? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, o medo anula a nossa fé. Querido, quantas vezes talvez nós não somos tomados pelo medo? Por inúmeras situações, seja uma situação aí que você está nas finanças, que você fala: como que vai ser esse mês? O medo vem, se abate. Seja talvez ali um diagnóstico médico, às vezes o médico fala uma coisinha ali, a gente já cria um negócio na nossa cabeça, não é? E ainda mais se você for pesquisar no Google aí alguma doença, você vai ver que tudo acaba em morte, em câncer e tudo mais. E aí o medo vem, o medo toma conta da gente. E aí, em inúmeras situações, tá bom? Seja, às vezes até com relação ao seu trabalho, né? Você tá ali trabalhando, tem uma carreira de sucesso e aí começam a falar de demissão, aquilo toma conta de você. Mas o medo pode tomar conta de nós em inúmeras situações. Não é porque eu estou falando por aqui que eu estou imune a isso. Isso aqui é baseado numa experiência própria, tá bom? Essa palavra. Então, queridos, muitas vezes a gente sabe ali que a gente está caminhando para algo, que Jesus está nos levando, que Jesus nos chamou, a gente sabe que tem propósito de Deus numa situação ali, mas em determinada situação a gente sente medo e aí a fé vai embora. Tudo parece escurecer, tudo parece que não vai ter continuidade. O alerta aqui para nós então é esse: mantenha a sua fé, mantenha os olhos em Jesus, mantenha ali o olho nele, grite: Senhor, me salva, que ele vai estar ali a um espacinho ali de te puxar pela mão. O Senhor está contigo em todo tempo. Não deixe que o medo faça a sua fé desaparecer, porque acontece isso, querido. A gente pode estar numa caminhada ali e o medo vem, a gente parece que esquece de tudo. Lembre-se quem te chamou, lembre-se quem deu o propósito. Foi Jesus, foi Deus. Então siga firme, não deixa o medo te abalar não deixa o medo te parar. Vai vir, Cleverton, você é imune ao medo? Não, como eu te falei, isso até é uma experiência própria. Mas aí a gente precisa ouvir o Senhor falar, a gente precisa buscar as coisas de Deus, a gente precisa lembrar que Ele nos chama, que Ele está de braços abertos para nós, nos esperando e falando: vem, filho. Tá bom, querido? Espero que essa palavra edifique aí o seu coração, tire qualquer resquício de medo que possa haver aí e traga, renove a sua fé, renove a sua esperança, tá bom? Deixa aqui aquele abraço, aquele beijo, fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima mensagem.